Muito bem, graças a Deus. Obrigado a você que me assiste, né? Todo sábado nós estamos nesse horário aqui, abençoando você com o seu nosso programa A Paz no Seu Lar. E hoje, em especial, temos um convite já iniciando pela nossa ceia do Senhor, né? Hoje nós vamos ter o nosso culto de ceia, também vamos estar com louvor, com o cantor Cláudio. Deus abençoe em nome de Jesus, né? E você, amado irmão, coloque sempre as coisas de Deus em primeiro lugar. Esteja com a gente hoje em nossa sede a partir das 18 horas e fique agora também, porque nós vamos orar por você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, deixar uma palavra para sua reflexão em nome do Senhor Jesus, né? Está no ar o nosso programa A Paz do Seu Lar. Eu sou crente, nordestino eu sou. Eu sou cearense também. Cadê o nordestino que vai para o céu? Cantando pelo Brasil eu vou. Dizendo que pode começar. Dizendo que Jesus já veio. Vai, meu filho, fala assim, vai.
Nós vamos hoje para a reflexão desse capítulo, desse versículo da palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 6, verso 35, Jesus declarou: eu sou o pão da vida. É por isso que nós, como cristão, como da linha pentecostal, usamos todos os meses, pelo menos uma vez por mês, participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, representado pelo pão, porque Jesus disse: eu sou o pão da vida, né? E representado pelo vinho, que nós usamos o suco da uva, é uma simbologia, né? É que a gente, na realidade, representa o corpo e o sangue de Jesus, que ele diz: fazer isso, o apóstolo Paulo, fazer isso em memória, em lembrança, né? Então, há uma importância de você participar, porque todos nós cristãos é pela fé. Quer agradar a Deus, acredite. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Tem duas coisas aqui, dois nomes que realmente agradam ao Senhor. Primeiro, a fé. Ele diz claramente: sem fé é impossível. E o outro é o sacrifício da comunicação. O diálogo. Comunicação é o que? É o diálogo. Você dialogar, você conversar, você falar, né? Você ter o diálogo, que é um sacrifício agradável a Deus. Às vezes, por falta de você ouvir, aliás, que diz que nós temos 2 ouvidos para ouvir mais do que falar, né? Por falta de você ouvir, você perde muita bênção, porque não ouve a Deus, não ouve um amigo, não ouve uma companheira, não ouve um companheiro, né? E perde bênção, porque evita de se comunicar. Falta de comunicação, a falta de diálogo. Por que nós estamos passando tanto problema hoje entre as famílias? Exatamente que as pessoas estão dentro de casa, ele vive direto ligado a um celular, né? Como diz, direto no zap, como diz, né? E deixam de dialogar com a família dentro de casa, de comunicar, de orar junto. É muito importante a oração, a comunicação. Porque às vezes você diz uma coisa, quando você fala, você não entende. E as pessoas estão perto e longe, incomunicável. E a Bíblia diz que é um sacrifício agradável a Deus. A comunicação, o apóstolo Paulo diz que é um sacrifício agradável ao Senhor. Quer agradar a Deus? Se comunique, ouça as pessoas e termine fazendo uma coisa, perdoando, porque se você não perdoa, quando nós ouvimos aquilo que a gente não gosta, então fica dentro de si aquele retraimento, aquela mágoa, e isso vai gerar sérios problemas no dia a dia da vida, né? Por isso que Jesus chegou mostrando esse exemplo, que também eu volto a lembrar o pão da vida. Ele chegou, quando foi tentado por Satanás, né? Jesus chegou ao ponto de dizer: nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a palavra, que é comunicação, aí eu volto, né? Por isso que eu estou falando a relatividade da comunicação, é a palavra que na realidade nos dá um alimento espiritual, uma palavra de ânimo, não é? Vocês lembram que um dia Jesus pregando, o povo quando você está ouvindo uma boa palavra, você não tem nem fome, nem vontade de comer, não é? Quando você está ouvindo uma palavra agradável, uma palavra que edifica, né? Foi o que aconteceu. Os discípulos se perguntaram: mestre, vamos despedir o povo, porque senão esse povo depois vão desmaiar de fome aí. Aí ele disse: já que vocês estão preocupados com isso, então o que vocês têm aí? Aí ele disse: mestre, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Então coloca aí, manda todo mundo sentar em grupos. Fez uma oração e todo mundo foi se alimentar. Ele aproveitou ali para orar, para mostrar que era o pão da vida, e fez uma oração e multiplicou, e todo mundo se alimentou, que sobrou, né? Mais de 5.000 pessoas, fora as crianças, né? Que se alimentaram naquele dia. Ele provou na hora que era o pão da vida. Então, nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você crê? Tudo é possível aquele que crê. Aquele que crê em meu nome
farás as obras que eu faço, muito maior do que essa. Nós temos que crer que Jesus cura, Ele é o médico dos médicos. Jesus salva porque Ele é o nosso Salvador, não é? Jesus é o nosso advogado, porque Ele é o advogado dos advogados. Ou seja, Ele é a própria vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas para isso, Jesus no versículo seguinte, aqui de João 6, ele diz, no 35, 36, ele disse: eu já estou com vocês e vocês não credes. O que mais desagrada a Deus é a falta de acreditar na palavra. Não acreditam porque nem conhecem. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu não conheço a palavra, nós estamos começando um treinamento para obreiros e uma das coisas que nós queremos para o homem de Deus é que ele tenha conhecimento da palavra. Quando ele tem conhecimento da palavra, ele aplica, ele põe em prática na hora certa. Ele ora, Jesus cura. Você está doente? Quantas pessoas foram curadas por Jesus? Ou você mesmo já foi curado, mas não lembra mais. A fé está morta. Sem fé era impossível. Então, querido, aqui deixo esse exemplo também por que nós participamos do pão. Por que é necessário você participar do corpo e do sangue de Jesus, não é? Para que você possa ter essa comunhão, acrescentando a sua fé também, e não deixar, porque tem gente, sempre há pessoas, irmãos, que colocam as coisas de Deus em último lugar. Eu não posso ir para a igreja porque eu tenho esse compromisso. Nós devemos ter um primeiro compromisso. Sabe qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Eu sempre digo, eu sempre rebato a irmãos que ele só entrega um dízimo da igreja. Por último, se der eu vou. Porque não coloca Deus em primeiro lugar. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, colocar, primeiro, servir ao Senhor, primeiro as coisas de Deus. Então, esse final de semana nós temos a nossa ceia. Então, primeiro o Senhor, depois, automaticamente, pode vir o que você, na realidade, é a segunda prioridade. Aliás, que eu sempre estamos falando dentro do nosso treinamento, o que é, na realidade, prioridade. O que é prioridade? É o que você coloca em primeiro lugar. Eu tenho como prioridade, para a glória do Senhor Jesus, primeiro servir a Deus. Servir ao Senhor, não é? Se me convidarem, me chamarem, já aconteceu muitas vezes comigo, o cara chega, marca comigo um horário para me pagar um dinheiro, para me entregar um dinheiro tal hora. Meu amigo, tal hora, tal dia, nesse horário eu estou na igreja. Se você quiser ir para a igreja, vai assistir o culto, depois do culto eu lhe atendo, não é? E se trata de, às vezes, um pagamento, um recebimento de dinheiro. Por que só naquela hora? Eu tenho mais 20 horas, 22 horas, aí eu até digo, o inimigo, Satanás, chega e quer exatamente na minha hora de eu servir a Deus, em primeiro lugar, primeiro o Senhor. Este é o maior mandamento. E muitas pessoas vivem com a vida espiritual prejudicada porque ele tem colocado as coisas de Deus em último lugar. Se der, se eu puder, não é? Se eu puder, eu vou. Rapaz, não pude ir. Rapaz, não pôde porque você não deu prioridade ao Senhor. Primeiro buscar o reino de Deus e o mais será acrescentado. Você quer essa palavra? Então, que esse final de semana, que esse sábado, você realmente esteja com a gente, em nome de Jesus, baseado nesta palavra, participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu já vi, muitos irmãos perder bênção, porque ele vai marcar uma viagem, né? Marca uma viagem. Meu amigo, eu já tenho, no nosso caso, em nome de Jesus, nós temos todo segundo sábado de cada mês um compromisso. Nós cristãos, nós membros, obreiros da Grande Fortaleza, pastores, de estar na ceia do Senhor, porque qualquer outra coisa que venha surgir, que eu vou colocar, né, vou substituir. Não, primeiro buscar o reino de Deus. E daí nós vamos orar por você, pela sua casa daqui a pouco, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
No Restaurante Picanha do Alemão, você dispõe do melhor ambiente para almoço, jantar e realização de eventos para empresas. Tudo no só lugar. Confira de domingo a domingo promoção de pizzas. Nosso self-service com mais de 12 opções de carnes e kits especiais para famílias. Restaurante Picanha do Alemão. Rua Júlio Lima 501, Cidade dos Funcionários, ao lado da Praça da Igreja da Glória. Fone 3279-8937. Loutex, há mais de 15 anos atuando no mercado de moda de todo o Brasil, com fabricação de etiquetas em geral e estampas exclusivas, agregando valor ao produto do cliente, como valorizando sua marca. Seja um cliente Loutex. Loutex. Entregamos para todo o Brasil. Informações, ligue para 85-3478-0813 ou acesse o nosso site www.loutex.com.br. Agora eu te convido, é hora de oração, é hora de falar com Deus. Vamos orar pela sua casa, pela sua família. Se você creia no poder da oração, não é? Porque está em você acreditar. Se você não crê, automaticamente você já está desagradando a Deus. Que renove a sua fé e acredite que Jesus te cura, Jesus te liberta, Jesus salva e te dá a tua vitória. Ore comigo. Senhor Deus, Pai amado, é em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por esta oportunidade. Senhor, acima de tudo, eu te peço perdão por algo que falamos ou que praticamos que não te agrade, porque estamos no mundo, Senhor. Te peço perdão. Perdoa, Senhor, aqueles que nos desejam mal ou tentam nos atingir. Nos ajuda a perdoar, Senhor, que a boa oração é o perdão. O Senhor na cruz, o Senhor nos ensinou e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Senhor, nos ensina verdadeiramente a perdoar. Perdoa aqueles que não gostam de nós por alguma coisa, até porque somos cristãos. Meu Deus, eu oro agora pela nação brasileira. Eu oro também, Senhor, pelos países como Israel, Jerusalém, próprio Estados Unidos, também pelo Irã, aqueles irmãos que estão com as igrejas subterrâneas, igrejas escondidas, mas estão sentindo o poder do Espírito Santo. Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre nós aqui no Brasil. Haja um avivamento espiritual. Derrama do teu poder e a tua graça, Senhor. Cura as pessoas na hora. Eu repreendo esse espírito de enfermidade, esta incredulidade, essa doença. Saia todo mal em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, todos os pastores que faz a igreja Deus é Espírito. Abençoa os familiares dos pastores também, Senhor. Os novos obreiros, aquele Deus está levantando. E envia homens que tenham compromisso em primeiro lugar com Deus. Que nós aprendemos a ter um compromisso contigo, Senhor. Primeiro te servir, que este é o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Nos ensina a amar, Senhor. Tira, Senhor, a vaidade, que nós possamos crer que Tu és o pão da vida, Senhor. Infelizmente o homem querem crer no dinheiro, no poder, no pecado. Senhor, nos guarda, livra, Senhor. Salva essas pessoas e revela. E traz para o Teu caminho, Senhor. Abençoando, Senhor, meu Pai, a Tua igreja. Esse dia de hoje, a nossa ceia hoje à noite, Senhor. Que seja uma comunhão entre nós, seja o Espírito Santo. Nos dá a vitória, a alegria e a paz. Abençoando a cada um que está me ouvindo. Olha para as pessoas que estão nos hospitais, nos presídios. Aquele que está desesperado, Senhor. Aquele que está na rua caído no lamaçal de pecado. Aquele que não sabe mais o que fazer da vida. Abençoa os idosos, meu Pai querido, terceira idade. Abençoa as crianças do nosso país, Senhor. Meu Deus, que nós possamos ensinar o povo a crescer no temor do Senhor. Me usa mais uma vez, Senhor, para honras e glória do Teu nome. Nos dar uma visão espiritual de ganhar alma para Ti, porque quem ganha alma sábio é, Senhor. Nos dar a Tua bênção e abençoa a Senhora, o congresso de Senhora, que vai ser dessas mulheres de Deus no próximo final de semana, Senhor. As mulheres de Deus, usa elas, Senhor, com a palavra, em nome de Jesus. Abençoa também os louvores que serão louvados hoje, os cantores, os irmãos. Confirma a Tua graça pelo Teu poder e derrama o Teu Espírito Santo e a Tua graça e a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Assim seja, e amém, Jesus. Obrigado, meus queridos, meus amados irmãos. Estamos chegando à finalização do programa, mas deixo aqui
dois convites especiais. Primeiro, hoje, às 18 horas, nós temos nosso culto especial. Vamos até começar mais cedo, quem puder chegar mais cedo. Avisamos os irmãos que deve ter o ônibus trazendo os irmãos normal, em nome de Jesus. E depois a nossa ceia, nosso culto de ceia. Não falte, em nome de Jesus. Fale para os demais irmãos. Convide em nome de Jesus. Vai estar conosco o cantor Cleudionor, né? Cleudiomar, desculpe, o irmão. Está aí, inclusive, o nome aí colocado, em nome de Jesus. Nosso endereço também. Vai estar louvando a Deus. Nós temos nossos preletores. E você é o convidado especial, lembrando que Jesus é o pão da vida. Não é? Ele é o pão da vida, é o nosso alimento espiritual. Então, nossa sede está aí, nosso endereço, em nome de Jesus. E lembramos que no próximo final de semana, dia 20 e 21, vai ser nosso congresso de mulheres, congresso de senhoras, congresso abençoado, em nome de Jesus, tá bom? Para a glória de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. E no próximo sábado, estou de volta com mais um programa, A Paz no Celular, aqui pela sua TVC. Deus abençoe e tenha um bom final de semana a todos, em nome de Jesus. Amém. Homens e mulheres comuns, fazendo coisas extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores lutas ou dentro da fornalha ardente? Quem é essa gente que nunca desiste de sonhar?